Olá, eu sou o Kyuma e junto com a Minami, que é a minha colega e amiga, decidimos fazer uma página de cosplay em conjunto para também divulgarmos os nossos trabalhos e colocarmos vários tutoriais para iniciantes, para que também com os nossos projetos possamos ajudar outros. Espero que gostem e continuem a acompanhar a página porque vamos continuar a postar. Ora, para começar, eu vou dar uns láminas básicos sobre costura. Ora, primeiro que tudo, algo que é sempre básico é alinhavar antes de cozer a peça. Podem fazer isso tanto com alfinetes, desta forma. Ora, basta dobrarem o tecido, tanto dá para a bainha como para outro tipo de trabalho. E basta espetarem um alfinete desta maneira, ele vai segurar o tecido. Outra maneira de fazer é mesmo com a agulha e linha. No caso, para alinhavar, basta, depois de terem a linha na agulha, basta deixarem um fio mais comprido. O outro podem deixá-lo assim mais curto, se calhar não tanto, mas assim. Depois basta começarem a alinhavar. Quando fazem isto, os 2 ou 3 primeiros pontos alinhavar podem simplesmente fazer assim, um movimento de cima e baixo, vai. Ora, entra aqui, sai em frente, volta a entrar mais à frente. Ora, vou só dar 2 ou 3 pontos e ficam já a perceber. Ora, pronto. O efeito que faz é este, mais ou menos. Quando fazem isto, seguram os 2 ou 3 primeiros pontos, seguram sempre na linha mais curta e depois podem largá-la, que ela vai ficar presa se não puxarem muito, e continuam a alinhavar. Para cozer já é de outra maneira. Convém ter assim 2 linhas do mesmo comprimento. Vou só puxá-las. Ora, pronto, ficam 2 linhas, isso deve dar para ver. No final dão 2 ou 3 nós das 2 linhas, com elas mais ou menos certas, porque também vão cortar os estentes assim que não tem grande nó. Ora, cortam o estente no fim, rente o nó, ou a distância que necessitarem. E depois basicamente é começar a cozer. Eu agora vou explicar mais ou menos o ponto básico de cozer. Não vou dobrar o tecido porque ele é bastante rígido, assim é mais fácil. O movimento é basicamente este. Pronto, metem a agulha no tecido, vão puxar. Deveria referenciar que uma coisa muito importante é, mesmo que tenham que cozer muito tecido, mais vale cortarem uma linha mais pequena e arrematarem em meio da cozedura e colocarem outra linha à agulha e continuarem a cozer, do que tirar uma linha muito grande, porque por norma o que acontece é que ao puxarem a linha entre o tecido ela vai criando nós e provavelmente vão ter que acabar por cortar a linha fora e anulam todo o trabalho que tiveram até aí. Portanto, mais vale mesmo assim linhas pequenas, não tão pequenas se calhar, mas um pouco maiores, e cozerem, terem que arrematar mais vezes do que tentar fazer tudo de uma vez, por norma sai pior. Pronto, ora, eu metia por cima, saiu em baixo, agora por baixo eu vou, o tamanho do ponto depende daquilo que estejam a cozer. Por exemplo, se for licra, que é um tecido mais frágil, até convém que não seja cozido com linha normal, que seja cozida com linha de nylon, e o ponto, quanto mais pequeno, à partida melhor o resultado final, a aparência. Eu agora vou fazer com alguma distância para também consigam ver. Pronto, ele saiu aqui, agora vou colocá-lo mais à frente. Ele vem para cima. Convém que confirmem sempre se as 2 linhas foram puxadas. Depois, da parte de cima, ele saiu aqui e eu vou regredir atrás entre os 2 pontos, entre os 2 que já estavam feitos. Ela vai sair atrás a meio da linha que já estava deste lado cozida. Depois
andam mais para a frente por baixo, andam mais para a frente um pouco e dão outro ponto. A agulha sai por cima e depois é sempre o mesmo processo. É quase como se subíssemos umas escadas. Por cima desce um degrau, entra aqui a meio e por baixo sobe 2. Portanto, o movimento é sempre este. Sobe 2 degraus, desce 1, sobe 2, desce 1, sobe 2, desce 1. Muito importante também não esquecerem que se a agulha sai por cima, ela deve entrar também por cima. Se sai por baixo, ela deve entrar por baixo. Muitas vezes o que acontece é que nós acabamos por ter a tendência de ir cozendo só assim, ou seja, ela saiu aqui por cima, agora vou já pôr por baixo, depois ponho outra vez, e o que acontece é isto, ele vai prender os tecidos. Deixa só. Ele vai fazer isto e não é isto que nós queremos. Pronto, este é mesmo o básico. Vou agora também mostrar apenas como é que hão de arrematar. Só dar aqui um nó, acho que este bocadinho de linha ainda deve chegar. É importante que quando arrematarem, ou seja, não queiram cozer até a linha estar mesmo a acabar, porque depois não tem espaço de manobra para arrematar. Já vão conseguir compreender, se calhar esta linha até vai ser um bom exemplo. Ora, vou só dar aqui 2 ou 3 pontos no instante para poder explicar. Ora, quando quiserem terminar a cosura, imaginemos que isto era o seguimento da minha cosura. Quando quiserem terminar, o que têm que fazer é passar a linha várias vezes no mesmo local. Dá para ver este, provavelmente dará para ver este pontinho aqui pequenino. O que eu vou fazer é passar por dentro dele várias vezes com a agulha. Isto vai fazer com que a linha prenda neste ponto e provavelmente já não se vai descozer mais. Quanto mais vezes passarem, mais presa ela irá ficar. Também vão acabar por notar que à medida que vão passando mais vezes sobre o mesmo sítio, ela vai prendendo. Este tecido é mesmo mais forte, portanto ele prende bastante bem. Mas é só irem passando várias vezes no mesmo sítio, assim. Ele vai acabando por dar voltas em si próprio. Podem passar em mais que uma direção, por exemplo, se eu estou... Oi. Eu estou a passar assim, agora posso começar a passar assim. Também não é preciso muitas voltas. Se calhar umas 3, 4, 5 voltas chega, também dependendo do tecido e da tensão da linha. Mas pronto, basicamente é só dar várias voltas à volta do último ponto que deram e no final podem cortar rente à partida. Puxam bem, sempre, e podem cortar rente que à partida não terá problema nenhum. Pronto, isto é mesmo básico, eu espero que tenha ajudado. Ok, agora vamos só dar uma vista de olhos em alguns tipos de tecidos diferentes. Ok, vemos, já está bem cozido. Isto é cetim básico, chama-se cetim carnaval por norma. Como veem, isto é um tecido que se desfia bastante, portanto sempre que cozerem algo feito de cetim, por exemplo, convém que nas dobras não deem, ao alinhavar a bainha, não deem apenas uma volta, mas 2, para que ele não se desfie. Se deixarem assim, a costura vai acabar por sair e vai acabar por desfiar. Pronto, é o cetim. Tem um lado mais brilhante e outro mais baixo. Há muitos dos tecidos aqui que eu tenho que eu não sei o nome, mas ok. Este é tulé, por norma é feito tanto para dar volume como mesmo para efeitos. Temos este tecido que também se desfia, apesar de não se desfiar tanto quanto o cetim, já é mais resistente. Por exemplo, se for uma peça de roupa para um cosplay que não tenha que ser muito usada, que não requer muita resistência, basta uma volta com este tipo de tecido. Depois tenho aqui felcro, que tenho 2 tipos. Tenho este que é bastante mais barato, não sei se dá para notar, mas é bastante mais rijo. E tenho este que já é muito mais mole. O preço também é mais caro por norma, mas ambos são feltro. Estes, se quiserem, nem precisam de fazer bainha, mas fica sempre outro acabamento se fizerem bainha. Tenho este aqui também que se desfaz bastante.
Estas são só algumas ideias. E este aqui, por exemplo, não é feltro, não é nenhum dos que eu já tenho mostrado e não praticamente não se desfia também, portanto não requer uma bainha dupla, basta uma dobra. Para fazer bainha normalmente é dobrado, depois tanto podem alinhavar do método como eu já falei inicialmente, como podem simplesmente ir colocando alfinetes ao longo da bainha e à medida que vão cozendo vão retirando. Ora, tirando isso, agora vou falar um pouco de moldes. É muito importante fazer moldes antes de qualquer corte em tecido caro. Eu vou mostrar, por exemplo, um molde que usei para o último projeto que estou a fazer, que é Juvia de Fairy Tail Genderbender. Não sei se dará para ver bem, mas pronto. Isto é o género de tapa-ombros que ela tem. Pronto, é feito naquele tecido que eu vos mostrei que não se desfiava e leva este acabamento em pelo. Por dentro tem este fecho que segura esta parte e é forrado com Dracolon para dar volume e para segurar a forma. Ok, vou mostrar como fiz o molde para esta peça. Primeiro que tudo, tirei as minhas medidas, principalmente de um ombro ao outro, à volta no peito. Convém que façam isso com os braços levantados no ar e com as costas bem direitas, porque há uma grande diferença entre as medidas enquanto está numa posição incorreta e quando está numa posição correta. Pronto, este foi o molde inicial que eu tirei. Só cobre metade, contudo ele está errado e então eu vou mostrar como é que podem. Pronto, ele tem a medida de comprimento normal, tem as minhas medidas e vou mostrar como é que podem, a partir do molde, acertar para que fique certo. Ora, pronto. A partir daquele molde eu fiz uma peça, eu vou mostrar de cima. Como podem ver, este lado coincide com o primeiro molde que eu fiz, enquanto que o lado de cá já foi alterado posteriormente. A curva já está diferente. Para isto eu compro sempre um pouco do tecido mais barato que há na loja, por norma costuma ser tafta, que é cerca de 2€ o metro. Faço os modelos em cartão e passo-os para este tecido. Corto as várias peças, por norma ou alinhavo ou prendo-as mesmo com alfinetes e simplesmente visto a peça, experimento a peça e a partir daí vejo aquilo que é preciso retificar. Por exemplo, assim que vesti esta peça reparei que fazia um grande alto nesta zona e que portanto este vinco aqui no ombro teria que ser reduzido. Ou seja, acertei deste lado e refiz portanto o molde, já com os acertos. A partir deste molde já refeito, cortei as peças, foram cortadas as peças do tecido que iria ser usados na peça final. Pronto, é sempre bom fazer um test drive antes porque não é nada agradável acabamos por gastar um monte de dinheiro em tecido bom e no final não nos servir. E se tiverem a hipótese, façam sempre assim. Eu gostaria também de mostrar outros moldes que fiz. Ora, este molde servirá para um colete de casaco. Uma coisa que é muito importante quando se fazem moldes é, dependendo do tecido, se for por exemplo cetim, que é o caso do colete que eu vou fazer, ele vai ter que levar uma dupla bainha para não se desfiar. Portanto, é sempre importante terem em conta essa margem quando fazem um molde. Se for um tecido que não necessita de uma dupla bainha, já vão ter que ter menos margem. De qualquer forma, aconselho sempre a deixarem 1 cm a mais ou 2 do que as vossas medidas, porque varia sempre. Eu penso que
para já, de básico é só. Este é um primeiro tutorial, portanto eu peço desculpa pelo nervosismo e pela falta de palavras. Vou agora dar início a uma parte que a minha colega Minami vai continuar. Ela vai falar sobre pregas de saias, pregas em V, pregas normais. E eu gostaria de introduzir esse tema com os ruffles, os ondulados. Ora, como podem ver, se cortarem uma, isto serve tanto para saias como para efeitos de ombros, como qualquer outra coisa que tenha este formato. Ou seja, se numa peça de tecido cortarem algo desta forma, circular, ao esticar, ela faz este ondulado de ambos os lados. Pronto, isto pode ser usado em tamanho maior para uma saia, como pode simplesmente ser usado para um efeito de ombro, braços, qualquer coisa. Portanto, é só uma dica especial. Olá, sou Minami e como eu e o meu amigo Kyoma fazemos vários cosplays em grupo, decidimos criar esta página. Vou continuar este vídeo com os tutoriais sobre pregas, espero que vos sejam úteis e obrigada por assistirem. Vou mostrar como é que se fazem as pregas como as desta saia. Começa-se por se marcar a distância que se quer entre as pregas. Eu vou fazer de 6 a 5. Depois tudo marcado onde o ponto onde está 6 ou que está marcado assim de distância e alinhava-se ou mete-se um alfinete para depois cozer. Faz isto em todas. E este depois de estar feito há de ficar algo assim. Agora, se quiser as pregas mais definidas, que não era o caso de como estava na minha saia, na linha onde pusemos o alfinete, faz a direita, por aí fora, também a meter-se alfinetes ou a alinhavar, como se preferir, depois cozer. E há de ficar assim. Agora vou explicar como é que se fazem pregas em V numa saia. Primeiro começa-se por marcar a distância que queremos entre as pregas. Isto é a prega, marquei, delineei para conseguir cozer direito. Tem-se atenção para cozer as duas juntas, as duas partes do tecido. E agora cozo até aquele risco que fiz no meio, que era até onde queria a prega. O resultado ficou assim, isto já está alinhavado. Para isto não ficar assim de um lado para o outro, coce à parte de cima do tecido, que depois vai levar um coche quando a saia estiver feita. Pronto, foi este o resultado. E depois cozi por cima da linha até onde queria a prega e o resultado final foi este. Vou começar por explicar como é que se forram botões manualmente. Começa-se por medir o diâmetro do botão e esse diâmetro vai ser o nosso raio da circunferência. Faz um círculo no tecido e depois corta-se. Pronto, agora que já está cortado, tem-se de alinhavar a toda a volta, de preferência com uma linha de lã, porque depois quando tivermos de puxar não tem tanta facilidade em partir. Deixa-se um bocadinho ao início da linha e no fim também vamos ter de deixar, porque depois vamos ter de fazer um nó. Ao alinhavar temos de ter cuidado para não deixar muito perto da margem, porque senão depois quando puxarmos vai desfiar o tecido. Pronto, agora que já está tudo alinhavado à volta, corta-se
e mete-se o botão no centro e vai-se puxando até que o botão fique todo coberto. Pronto, agora que já está, dá-se mais ou menos 2, 3 nós. Agora corta-se o que está a excesso e pronto, o nosso botão já está